Bem-vindos a mais um webinar da ASPEC, agora desta vez com o tema Transformar Adversidade em Vantagem, com o nosso convidado especial, Hugo Pinto. Para quem ainda não conhece, nós vamos dar aqui uma breve apresentação da ASPEC num minuto. Ora, podem, por favor, ver o vídeo. Esta é a nossa apresentação, de uma forma muito breve, deu uma ideia geral acerca daquilo que nós fazemos. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso presidente, Cristóvão Pereira, para poder fazer a apresentação do preletor desta noite. Muito boa noite a todos, é um prazer muito grande estar convosco e, sobretudo, dar as boas-vindas ao orador da noite, o Hugo Pinto, que já nos conhecemos há bastantes anos e efetivamente este tema é muito interessante, mobilizou, tocou o meu palato, por assim dizer, mental, logo que vi esta figura. Está muito fresca a temperatura, realmente agora no verão sugere mais uma limonada, não é? Com gelo, mas aqui a ideia é realmente o tema da nossa conversa que o Hugo Pinto vai desenvolver, transformar a adversidade em vantagem. O Hugo Pinto é um amigo de longa data, como vos disse, é nascido em Lisboa na data da Revolução, não sei se foi em abril mesmo, em 1974. Foi em novembro. Em novembro. Então já foi no PREC. Sim, senhor. Recordo muito bem desse tempo. É casado com a Marta e é pai também do Martim e da Maria. Tem formação em teologia, em liderança e desenvolvimento pessoal. É pastor evangélico, é autor de mais de 20 livros e fundador do Go Up e iDream, que são marcas editoriais. Sem mais delongas, eu vou passar, de facto, a palavra ao orador da noite. Nós fizemos ele próprio fez uma pequena apresentação de quais são os objetivos deste encontro, não é? Que será uma formação para entendermos que a crise não é fatal e para não ficarmos bloqueados com as dificuldades. E, de facto, os temas hoje, a sociedade de hoje realmente reclama ações enérgicas e eu acho que o tema é muito oportuno. Portanto, não vamos usar a adversidade como desculpa, como o orador vai certamente fundamentar, mas como alavanca para subirmos mais alto e chegarmos mais longe. Portanto, vamos analisar certamente 11 perspectivas que nos ajudarão a transformar a adversidade em vantagem. Um bem-aja ao orador e um bem-vindo especial também para todos. E somos todos ouvidos para o nosso querido orador esta noite. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E, portanto, eu vou colocar isto com o foco bíblico, transformar a adversidade em vantagens. Ou seja, nós temos uma tendência natural, diante das adversidades, ou crises, ou dificuldades, há uma tendência natural para ver tudo, só ver as dificuldades, ficar absorvido, consumido e bloqueado até com as dificuldades e não vermos as oportunidades que muitas vezes estão à nossa volta. E eu creio que um dos grandes desafios no meio da adversidade
é podermos usá-la de alguma forma, ou permitirmos que Deus a use para trazer vantagem à nossa vida. Este é um tema totalmente bíblico, tem tudo a ver com Deus, com a natureza de Deus e a ação de Deus, conforme Paulo ele escreveu, que ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui com este texto bíblico, vemos claramente como Deus usa todas as coisas, e todas as coisas inclui, claro, as coisas negativas, as adversidades, as crises, as dificuldades. Deus faz com que todas as coisas acabem por contribuir juntamente para o bem. Então é importante termos esta perspectiva, esta atitude, porque quando nós não temos esta esperança, nós desanimamos, ficamos mais prostrados, ficamos mais inativos, ficamos mais inertes, e isso pode impedir muitas das coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Então é muito importante termos uma perspectiva correta, uma atitude correta, termos esta perspectiva que a adversidade não é o fim, uma crise não é o fim, alguma coisa mais pode acontecer, Deus pode tirar alguma vantagem. Aliás, Deus quer fazer com que todas essas coisas possam contribuir para um bem maior. Albert Einstein foi ele que disse: no meio da dificuldade há uma oportunidade. Então ele disse no meio, não disse no início, não é? Mas no meio da dificuldade, ou seja, muitas vezes no início ainda não estamos a ver nada, não estamos a ver nenhuma possibilidade, mas alguma oportunidade pode acontecer. Uma pessoa negativa, ela vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas eu acredito que uma pessoa de fé é uma pessoa que começa a ver oportunidades nas dificuldades e nas crises, e é isso que é importante, mudar a nossa maneira de ver às vezes, mudar a nossa maneira de pensar, aumentar a nossa fé ou fortalecer a nossa fé para termos esta confiança: Deus vai fazer alguma coisa, isto não é o fim, a adversidade não é o fim, a crise não é o fim, Deus tem alguma coisa para fazer ainda no meio de tudo isso. 3 premissas sobre experiências negativas. Todos têm experiências negativas, é comum a todas as pessoas, ninguém gosta, isto é claro. Muito poucos fazem das más experiências experiências positivas. Não podemos fazer nada com a primeira e com a segunda. Na terceira é aqui que nós podemos fazer alguma coisa, e é aqui que é o nosso grande desafio. O nosso desafio não é necessariamente em ter ou não ter as dificuldades, mas é em fazer alguma coisa com isso, tomar alguma atitude para poder transformar os limões, os azedos, as dificuldades que a vida traz, poder transformar em alguma coisa doce, em alguma coisa positiva, alguma coisa que faça a diferença. 2 pensamentos. Sucesso na vida não está em ter cartas de mão boas, mas em usar bem um jogo de mão fraco. Eu sei que nós não temos este hábito muitas vezes do jogo, das cartas, ou etc., ou este tipo de jogos às vezes, mas este pensamento é interessante. Os grandes jogadores não são aqueles que têm as melhores cartas de mão. Quando alguém ganha, quando alguém é um grande jogador e portanto ele constantemente ganha, ou na maioria das vezes é ele quem ganha, ninguém fica a pensar: ele ganhou porque teve as melhores cartas logo de mão. Não, ele ganhou porque teve sorte. Ninguém pensa nisso. Quando alguém ganha sistematicamente e consistentemente, as pessoas sabem que ele ganha não por causa das cartas que ele tem de mão, mas por aquilo que ele faz com elas. E este é o nosso desafio na vida, não é? É aquilo que fazemos com aquilo que temos na mão. Pararmos de lamentar o que temos na mão, mas começarmos a fazer alguma coisa com aquilo que temos na mão, confiando em Deus e esperando que Ele possa fazer o milagre, o desenvolvimento, aquilo que só Ele sabe fazer. Napoleon Hill, ele também disse: toda a adversidade, todo o fracasso, toda a mágoa carregam consigo uma semente de um benefício equivalente ou maior. Portanto, este é um pensamento também muito interessante. Toda a adversidade traz alguma coisa, traz uma semente de um benefício equivalente ou ainda maior. É possível usar todas essas adversidades como uma semente para uma colheita maior,
para alguma coisa boa que Deus quer fazer na nossa vida. E isto é muitas vezes uma questão de perspectiva. Nossa maneira de ver, tudo começa aqui, é na nossa perspectiva. Porque se eu fico com a ideia que com esta crise, com esta adversidade, eu nunca vou conseguir nada, eu nunca vou vencer, eu nunca vou progredir, eu não vou conseguir fazer um negócio, o meu negócio não vai conseguir prosperar, a minha família não vai... Se eu fico logo com esta atitude tão negativa, eu posso estar a bloquear muitas das coisas que Deus quer fazer. Então, em primeiro lugar, eu tenho que mudar a minha perspectiva sobre as coisas. Não é o que vês, é como vês. Talvez algumas pessoas possam pensar, isto é assim um bocado só motivação. Não, é mais do que isso, é uma atitude. Tem a ver com fé também. Quando o profeta Eliseu estava diante dos inimigos que estavam a cercar toda a cidade, o servo do profeta Eliseu ficou em pânico. E ele dizia, mas estão todos ao redor. E Eliseu nunca perdeu a calma, e ele somente disse isto, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Fez uma oração pelo seu servo e orou para que Deus abrisse os olhos dele para que visse. Ou seja, aquilo que o servo de Eliseu precisava era mudar a sua perspectiva. Era mudar não o que ele via, mas mudar a maneira como ele estava a ver as coisas. E de repente ele começou a ver carros e cavalos e exércitos de fogo, que eram os exércitos de Deus, e ali ele percebeu, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. O problema não mudou, a adversidade não mudou, mas porque a maneira de ver as coisas mudou, a atitude mudou, a preocupação foi transformada em paz, a ansiedade em confiança, e a partir dali eles puderam confiar em Deus e ver a operação de Deus, o livramento de Deus e as bênçãos de Deus. Como vemos as coisas é como fazemos as coisas. Se eu vejo as coisas de uma maneira muito negativa e fatalista, isso vai influenciar a minha maneira de fazer as coisas. Eu não vou fazer da mesma maneira, ou às vezes eu nem vou fazer nada. Fico deprimido à espera que as coisas passem, à espera que os Golias caiam, mas os Golias não caem por si só, não caem quando eu espero. Esta é a revelação da Bíblia. Eles caem quando eu vou à luta, quando eu confio em Deus, quando eu mudo a minha perspectiva de achar que o gigante é muito grande, para acreditar que o meu Deus é grande, que o meu Deus é maior e que o meu Deus é quem faz toda a diferença. Então, aquilo que eu quero partilhar convosco, e quero ver se não me alongo muito, 11 princípios de perspectiva. Portanto, mudarmos a nossa perspectiva, mudarmos a nossa maneira de pensar, mudarmos a nossa maneira de sentir, isso por si só não faz logo tudo, mas liga-nos mais a Deus, à visão de Deus, ao propósito de Deus, e ajuda-nos a fazer as coisas da forma certa, a fazer as coisas a depender de Deus, a confiar em Deus, porque o que faz a diferença não é eu apenas, não é ficar desesperado, é eu estar a confiar em Deus. A Bíblia diz em 1 de João, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então nós precisamos de fé para ter a vitória. O Golias estava lá há 40 dias e ele não caía, ele não foi derrotado. Porquê? Foi preciso alguém com fé. Foi preciso chegar lá. Davi, não era a força dele, não eram os músculos dele, não era o treinamento militar, mas era a fé. Davi tinha fé. Confiava que Deus ia dar-lhe a vitória, confiava que aquela crise não era final nem fatal, confiava que aquela adversidade não ia bloquear o povo e os propósitos de Deus, mas acreditou que aquilo era uma oportunidade para uma grande vitória. E toda aquela dificuldade foi sem dúvida a oportunidade para uma grande vitória, para tirar Davi do anonimato, para tirar Davi de cuidar de ovelhas, para colocá-lo na rota do trono e na rota de se tornar o pastor de Israel, o rei de Israel, e de cumprir grandes propósitos de Deus. E isto é aquilo que eu quero dar esperança a todos vocês. Não conheço, talvez muitos de vocês aqui, uns mais na área da empresa, outros mais na área só de família, outros numa área pessoal, espiritual, ministerial, mas não importa qual a dificuldade ou o gigante que possas estar a enfrentar, muda a tua perspectiva, não fiques do lado daqueles que estavam só a reclamar o tamanho do gigante, ou a lamentar, ou a chorar, ou à espera que alguma coisa acontecesse. Tenha a atitude de Davi, de avançar, de confiar em Deus e saber toda esta adversidade vai só ser mais um degrau para a minha vitória, para ver as coisas grandes de Deus, para ver bênçãos de Deus e para ver a vitória que Deus quer fazer. Vamos começar então com estas 11 perspectivas que eu quero trazer. Em primeiro lugar, tudo o que vale a pena é a subir.
Tudo o que vale a pena é subir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Portanto, significa que Jesus já nos disse, as coisas não vão ser fáceis. Muitas vezes aquilo que fragiliza e deprime as pessoas muito é esta ideia de que tudo deveria ser fácil. E fica, mas porquê é que é tão difícil? Porquê é que é tão difícil? É difícil porque tudo o que vale a pena vai sempre ser a subir. Quando tu queres subir, quando tu queres chegar mais alto, quando tu queres alcançar alguma coisa, quando tu queres fazer alguma coisa a sério, quando tu queres ir mais longe com uma empresa, com um negócio, na tua vida, no teu ministério, vai ser a subir, vai custar, vai ser mais difícil, vai ser, não é? Mas vai valer a pena. É isto que eu quero transmitir. É difícil, é mais difícil, quando é a subir é mais difícil, mas vai valer a pena porque vamos ficar mais altos. Uma vez houve um jornalista que entrevistou um famoso alpinista. E ele estava a entrevistá-lo e o alpinista ele começou a falar das dificuldades dos empreendimentos que eles faziam para as subidas, para as escaladas, dos perigos, de como ele várias vezes ficou muito ferido, de como ele correu perigo de vida, como alguns que subiram com ele morreram, e ele estava a contar tudo aquilo. O jornalista começou a ficar muito impressionado, e o jornalista a dada altura perguntou-lhe, mas se é tão arriscado, se é tão difícil, se há um risco de morte tão grande ou de lesão dos membros, porquê tudo isto? E o alpinista, ele disse àquele jornalista, você nunca subiu lá acima, não? Você nunca chegou ao topo de uma grande... Não. Pois é por isso que você faz essa pergunta. E por isso, Deus quer nos levar a lugares mais altos. O profeta Abacuque, ele disse, faz os meus pés como os das corças e me levas para lugares altos. Deus quer nos fazer chegar a lugares altos, mas vai ser a subir. Vai exigir maior dificuldade. As situações vão ficar mais difíceis, mas vai valer a pena. Não vamos desanimar por causa disso. O nível da dificuldade será proporcional ao nível da subida. Ou seja, quanto maior a dificuldade, mais alto tu poderás subir. Então essa adversidade, quando tu confias em Deus, quando estás nas mãos de Deus, tudo isso vai-te fazer subir, vai-te fazer chegar ainda mais longe no propósito, na bênção e em tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Segundo a perspectiva, há sempre uma resposta. Notem o que é que a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13. Lembrem-se que as tentações que vêm à vossa vida não são diferentes daquelas que outros experimentam. E Deus é fiel, Ele não deixará que a tentação seja tão forte que não a possam enfrentar. Quando forem tentados, Ele vai mostrar uma saída para que a possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Repara esta expressão aqui. Ele vai mostrar uma saída, seja na tentação, seja na provação, seja na dificuldade, seja na crise. Nota aqui esta promessa de 1 Coríntios 10. Ele vai mostrar uma saída para que a possam suportar. Há sempre uma resposta, há sempre uma saída. Até mesmo quando não há caminho, nós sabemos que Deus abre caminho onde não há caminho. Ele fez isso com o Mar Vermelho, Ele vai fazer isso sempre que for necessário, porque Deus sempre tem uma resposta, tem um caminho, tem alguma forma de podermos chegar mais longe, ultrapassar e vermos tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos sempre encontrar um caminho de saída, uma forma de ultrapassar. É muito importante nós termos esta mentalidade, porque é isto que nos faz continuar a lutar. É isto que nos faz não parar, não desistir, não desanimar, não ficar prostrado, não ficar a pensar que já não dá mais nada. Não, isto é que mantém a nossa esperança. E é isto que faz toda a diferença. Pessoas de sucesso pensam de uma forma diferente do que pessoas que não conseguem ter sucesso. E a grande diferença está aqui. Pessoas de sucesso acreditam que há sempre uma resposta, que há sempre uma maneira, que há sempre um caminho. Quando acreditamos que há uma resposta, então tornamos-nos vencedores. Mas quando não acreditamos nisso, então tornamos-nos vítimas. Somos vítimas, já não dá, já não é possível, está tudo contra mim, o mundo está contra mim, as pessoas viram, e então ficamos vítimas, não é? E é isto que faz toda a diferença em termos atitudes de vencedor ou uma atitude
de vítima. Nunca podemos ser as duas coisas. Ou somos vítimas ou somos vencedores e precisamos de decidir o que é que vamos ser. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As aflições podem ser muitas, as crises, as dificuldades, mas esta é a promessa. O Senhor o livra de todas. Há livramento de Deus para quantas? Para todas. Há uma resposta, há um livramento, há um caminho. Nós precisamos confiar em Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Que promessa incrível! Nós vamos passar por águas, vamos passar por situações de instabilidade, em que não há terra firme, em que a situação é difícil, é complicada, mas nós não vamos ao fundo, nós não vamos ficar prostrados e derrotados, porque Deus prometeu que nós não vamos ficar lá no fundo, nós vamos ultrapassar, nós vamos chegar ao outro lado. Não deixes que ninguém tire esta convicção de ti. Há sempre uma resposta. 3. Permite que a adversidade te ajude a descobrir o que realmente és. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que texto incrível, que promessa incrível da palavra de Deus, não é? Diz que Deus vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar. Todos nós queremos isto, é ou não? Queremos ser aperfeiçoados, confirmados por Deus, fortalecidos por Deus. Nós queremos isto. Mas a Bíblia diz que isto vai acontecer depois de havermos padecido um pouco. Depois de passar por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de sofrimento. E sem dúvida, as adversidades movem-nos, as adversidades mudam-nos, as adversidades e ajudam-nos a descobrir o que realmente somos. Às vezes nós pensamos que somos de uma maneira e depois, diante das situações, nós percebemos, afinal, eu não era bem assim. Estou-me a lembrar do apóstolo Pedro, quando ele pensava, quando Jesus disse, vocês vão me abandonar. E Pedro disse, não, Senhor, eu nunca, eles podem, mas eu nunca. E Jesus disse, Pedro, tem calma, Pedro. Não, eu nunca vou. Não, tem calma, Pedro, porque não cantará o galo 2 vezes, sem que 3 vezes tu me negues. E então, depois daquela adversidade toda que eles passaram, do aprisionamento de Jesus, do julgamento de Jesus e tudo aquilo, Pedro, ele descobriu quem ele era e a partir dali ele pôde ganhar uma outra força, pôde ganhar um outro crescimento e desenvolvimento na sua vida, porque aquelas adversidades ajudaram-no a perceber quem ele realmente era, a descobrir a sua identidade, as suas fraquezas, as suas forças, até a descobrir o seu potencial que ele ainda não percebia, e isso foi muito importante para o percurso, para o desenvolvimento e para o processo de Pedro, e vai ser também assim na nossa vida. 4. Desenvolve um padrão de vida positivo. Paulo ele escreve em Filipenses 4,8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, Paulo está a falar acerca do nosso padrão de pensamentos, da nossa forma de pensar, não é? E a trabalharmos a nossa maneira de pensar para não pensarmos em tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é negativo. Esta é a nossa tendência natural. Para nós não seguirmos essa tendência, nós precisamos de fazer um esforço. Precisamos de ser intencionais quanto a isto e trabalhar em relação a isto, não é? E então, para pensar naquilo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor. E assim desenvolvemos um padrão de pensamento positivo e isto acaba por provocar em nós, por criar em nós, um padrão de vida positivo. Um padrão de vida significa que não somos positivos apenas uma vez, quando ouvimos uma mensagem, não é apenas uma vez, é diariamente trabalharmos nisto, para que seja um padrão de vida, para que seja uma forma de estar, uma forma de viver, né, na vida. E isto é alguma coisa, há pessoas que dizem, eu não sou positivo como aquele, eu não sou assim.
Isto não é uma maneira de ser. Isto é uma maneira de trabalhar. Isto trabalha-se. Ter um padrão de vida positivo trabalha-se diariamente. Temos que trabalhar contra pensamentos negativos, contra emoções negativas, contra situações negativas. Trabalhar e encher a nossa mente com a palavra, com coisas boas, com coisas positivas, renovar a nossa mente. Não é? Porque todos nós lidamos com coisas negativas, com notícias negativas, com situações negativas, com conversas negativas. Todos nós vamos lidar com isso. Então nós temos que colocar dentro de nós alguma coisa boa, positiva. Por isso é que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é a palavra que traz essa fé, traz esse poder positivo à nossa vida. Então nós precisamos diariamente não apenas alimentar o nosso corpo para que ele tenha força, precisamos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso interior com as palavras de Deus, com as promessas de Deus, com os propósitos de Deus e desenvolvermos um padrão de vida positivo. A vida tem o bom e tem o mau. Sempre vamos ter isto na vida. Parte do que é bom e mau não posso controlar. É isto que é a vida. Isto pensando porque há pessoas que dizem só por ser positivo não vou mudar as coisas. Eu não mudo as coisas automaticamente. Não é por pensar positivamente que eu mudo as coisas. Mas eu mudo a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, alguma mudança pode acontecer. Porque eu mudo a minha maneira de fazer as coisas e aquilo que eu faço tem implicações, tem repercussões. Não é? Aquilo que eu faço são sementes. Aquilo que eu... portanto, a minha ação são sementes. Se eu tenho uma ação negativa, isso vai trazer resultados negativos. Se eu tenho uma ação positiva, isso vai trazer resultados positivos. Este é o poder de manter um padrão de vida positivo. Nós não podemos controlar o bom e o mau, sempre nos vão encontrar, sempre vamos experimentar coisas boas, coisas más. Se tivermos um padrão de vida positivo, o bom e o mau tornar-se-ão melhores. Se eu tiver um padrão de vida negativo, o bom e o mau tornar-se-ão piores. Vou baixar as coisas pela minha atitude, pela minha maneira, pela minha negatividade. A maneira como eu lido com isso, eu vou tornar tudo pior. Se eu tiver uma atitude de fé, uma atitude positiva, eu vou tornar tudo melhor. Então, é isto que faz toda a diferença. Então, se tenho um padrão de vida positivo, tudo acaba por ficar melhor e, por isso, eu devo escolher um padrão de vida positivo. Isto é muito importante. As coisas podem estar negativas, mas eu posso manter-me positivo. Eu posso estar numa crise, mas não permitir que a crise esteja em mim. Este é o desafio. Por isso é que a Bíblia diz sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração. Eu não posso controlar o que se passa à minha volta, mas eu posso controlar o meu coração. Mais do que posso, eu tenho o dever, eu tenho a responsabilidade dada por Deus de cuidar do meu coração. De cuidar do meu interior. O meu interior não deve ser um reflexo do meu exterior. Eu sou responsável pelo ambiente da minha casa, pela cultura da minha casa. A minha casa não é um reflexo do exterior, não é um reflexo da rua. Pode haver roubo na rua, mas não tem de haver roubo na minha casa. Pode haver morte na rua, mas não tem de haver morte na minha casa. Pode haver frio na rua, mas não tem de haver frio na minha casa, porque eu sou responsável pelo ambiente da minha casa. Eu posso aquecer a minha casa, eu posso pôr aquecimento na minha casa e, portanto, eu sou responsável pela temperatura da minha casa, pelo ambiente da minha casa, e isto é verdade também em relação ao meu interior. Não é? Há pessoas que dizem, é muito fácil para si falar, mas diante disto, como é que eu não posso estar assim? Como é que eu não posso estar preocupado? Como é que eu não posso estar deprimido? Você não precisa, esta é a verdade. Nós podemos ser livres desse tipo de pensamento e matemática. Eu não sou um reflexo do meio ambiente. Eu posso ser um reflexo e devo ser um reflexo da graça de Deus. Paulo não disse assim, eu sou o que sou por causa daquilo que vivi. Eu sou o que sou por causa do ambiente à minha volta. Não, Paulo disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Isto é poderoso. Eu sou um produto da graça de Deus, não sou um produto do meio. Eu não sou um reflexo do meio ambiente. Eu sou um reflexo da graça de Deus. Então este é o desafio, né? Este é o desafio, eu não depender da situação negativa, não me tornar negativo. Às vezes há pessoas que estão-se a tornar naquilo que reclamam. Reclamam que a situação está tão negativa e elas próprias estão-se a tornar negativas. Reclamam que a situação é problemática e elas estão-se a tornar problemáticas. Reclamam que a situação é amarga e elas estão-se a tornar amargas. Então, mantém-te positivo. Não faças a tua vida depender das circunstâncias
faz a tua vida depender de Deus. E é aqui que aprendemos a depender de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. 5. Alimenta a tua confiança, deixa os medos morrerem de fome. Okay? Este é um princípio importante. Alimenta a tua confiança, deixa os medos morrerem de fome. Paulo diz assim a Timóteo: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou de uma mente sã, como diz noutras traduções. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Manter viva, ou seja, despertar o dom de Deus. Nós temos coisas de Deus dentro de nós. E há medos também dentro de nós. Mas os medos que há em nós não foi Deus que nos deu. Deus não nos deu um espírito de medo, mas deu-nos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não vamos alimentar esses medos que estão dentro de nós, não há como evitar isso. Não há ninguém que não tenha medo. Há pessoas que não se deixam controlar e dominar pelo medo e que não alimentam os seus medos, mas decidem alimentar a fé, decidem alimentar o amor, decidem alimentar o poder de Deus que está dentro deles e o dom de Deus que Ele pôs no seu coração. Houve um índio idoso que se sentou com o seu neto e contou-lhe a história dos 2 lobos, que é essa imagem que vocês têm aí, dos 2 lobos. Ele disse-lhe: há 2 lobos dentro de ti, disse ele para o neto. Há o bom e há o mau. E o neto ficou assim um pouco assustado. E ele perguntou: mas quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Vai ser o bom ou vai ser o mau? E o avô, ele respondeu: vai ganhar aquele que tu decidires alimentar. Vai ganhar aquele que tu decidires alimentar. A Bíblia diz que a nossa carne luta contra o nosso espírito luta contra a nossa carne. Quem é que vai ganhar? Há muitos cristãos que são muito rápidos a dizer: quem ganha é o espírito. Não, é uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Quem vai ganhar não é automático. Vai ganhar quem tu alimentares mais. Porque é que há crentes que são vencidos pela carne, são vencidos pelas dificuldades, são vencidos pelos desânimos, são vencidos pela desistência? Porque eles estão a alimentar os seus medos. Alimenta a tua fé, deixa os medos morrerem à fome. E alimenta a tua fé. Este é o segredo para ter uma fé forte, para não ser controlado pelo medo, mas ter o seu medo completamente controlado. Sempre vai haver medos em nós. O medo é uma reação natural ao perigo, ao risco, à dificuldade, à adversidade. O medo é um sinal de que nós não somos levianos na nossa maneira de pensar. Não é? Nós não somos tontos sem perceber o perigo e as dificuldades, não negamos as coisas. Há medos, nós sabemos que há dificuldade, sabemos que é difícil, sabemos que há riscos, mas vamos deixar o medo morrer à fome, vamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com hábitos saudáveis, com contactos e relacionamentos positivos e que nos mandam para cima, e então vamos fortalecer a nossa confiança. Então vamos ser pessoas confiantes, não porque a situação é fácil, mas porque estamos a alimentar a nossa confiança e estamos a deixar o medo morrer à fome. Quando alimentas o teu medo, ficas bloqueado, paralisado, mas se alimentares a tua confiança, avanças e vences. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 6. Compreende que emoções influenciam as emoções. Quando eu estou a falar em emoções, não estou a falar no sentido de proposta apresentada em assembleia. Talvez estamos mais habituados a ouvir moção neste sentido. Moção é uma palavra com outro significado que eu pus aí no PowerPoint. Significa a ação ou consequência de mover ou mover-se, que denota movimento ou deslocamento. Propulsão que ocasiona o movimento. Né? Portanto, moção tem também este significado. Tem o outro significado, fazer aquelas moções de censura que agora temos ouvido, que é uma proposta apresentada em Assembleia, tem este significado que é movimento, propulsão que ocasiona movimento. E estas moções, que é o teu movimento, influencia as tuas emoções. As tuas emoções influenciam
as tuas emoções. Repara o que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, nós não podemos estar à espera, não sei do quê, sentimos-nos fracos. Estamos fracos às vezes. E nós temos que tomar uma ação. Vamos dizer: eu sou forte, eu vou ser forte, eu vou vencer, eu vou avançar. Então estas moções, este movimento, esta atitude de falar alguma coisa, de agir de alguma forma, agir como se eu fosse forte, mesmo quando não me sinto forte. Esta moção, este movimento influencia as minhas emoções. Quantas vezes nós levantamos de manhã, acordamos de manhã e não apetece levantar? Quantas vezes? Agora, não vamos levantar por causa disso, por causa de uma emoção. Este é o problema. O problema não é ter emoções, mesmo emoções negativas, todos nós as temos. O problema é pessoas que são controlados pelas emoções. Ai, não me apetece levantar, não me vou levantar. Está tudo bem. Não consigo levantar porque não me sinto bem. Não, então, quando não te sentes vontade de levantar, então levanta-te ainda mais depressa. Levanta, porque quando começas a levantar, quando começas a viver, quando começas a fazer alguma coisa, essas emoções mudam. As emoções mudam com as tuas movimentações e com as tuas decisões, com as tuas moções. Para o que a Bíblia diz em Isaías 54. Canta alegremente ao estéril que não deste à luz. Uau! Canta alegremente estéril que não deste à luz. A Bíblia não diz: fica a chorar, coitadinha de ti. Não diz: canta alegremente. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Para que é que a pessoa vai ampliar o lugar da tenda se não ter filhos? Isso se faz quando há mais filhos. Mas Deus está a dizer: amplia o lugar, faz alguma coisa, faz um movimento que isso vai trazer alguma coisa. Não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas. Ou seja, toma uma atitude, canta alegremente, mesmo quando te sentes triste. Não é? Este poder de louvar a Deus, mesmo quando não apetece, este poder de ir orar, mesmo quando não há vontade nenhuma, é o poder de ir trabalhar, mesmo quando não há vontade nenhuma. Continua, traz a consistência, continua a fazer, porque as emoções seguem as moções. Deixa-me dar mais um exemplo. Quando alguém começa a fazer trabalho no ginásio, as suas emoções gritam contra isso. As suas emoções dizem: para, as suas emoções dizem: os músculos doem, o corpo dói, não apetece, sai daqui, não vais mais ao ginásio. Mas o que é que acontece quando a pessoa continua com as emoções, continua com o movimento? O movimento: eu vou ao ginásio, eu vou fazer. Passado um mês, passado 2 meses, o que é que acontece? As emoções mudam. E as emoções que gritavam contra os exercícios, uma pessoa que se exercitou durante bastante tempo, as emoções mudam. As emoções seguem as moções. Deus criou-nos seres com emoções, mas Deus criou-nos com este poder. As emoções seguem as nossas moções, os nossos movimentos, as nossas decisões. Então não fiques à espera de sentir para agir. Age, porque os teus sentimentos vão acabar por se ajustar às tuas ações e às tuas decisões e àquilo que tu sabes que tem de ser feito, que Deus quer de ti, que Deus pede de ti. Não te preocupes com as emoções, porque com o tempo elas vão seguir e vais superar todas as coisas. Este é o segredo para poder controlar, para poder estar no domínio das emoções. Um psicólogo conhecido, ele disse assim: se eu sinto, então farei. Ou seja, tomarei uma ação. Ele continuou: se me sinto deprimido, cantarei. Se me sinto triste, rirei. Se sinto medo, expressarei confiança. Se sinto que estou pobre, pensarei na abundância que virá. Se me sinto incompetente, lembrar-me-ei de sucessos passados. Se me sinto insignificante, lembrar-me-ei dos meus sonhos. Hoje controlarei as minhas ações. Diga ao fraco: eu sou forte. Podes controlar. Não é negar a situação, mas é perceberes que à medida que tu tomas decisões, que tu movimentas mesmo contra aquilo que estás a sentir, o que estás a sentir acaba por se ajustar aos teus movimentos e às tuas decisões. Mais um princípio: hoje é importante. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Faz com que hoje conte.
A adversidade é carregada de incertezas. As pessoas perguntam: quando é que isto acaba? Quanto tempo vai durar? Como vai ser o futuro? Não temos todas as respostas. Não podemos controlar o amanhã, mas é isto que sabemos. Se fizermos com que o hoje conte, o amanhã poderá ser melhor. Há muitas pessoas que estão à espera que alguma coisa aconteça para então fazerem alguma coisa no presente. Não, não fiques à espera disso. O que nós temos é o hoje. Precisamos trabalhar o hoje. A única garantia de um amanhã melhor é aquilo que fazemos hoje. Então, se a situação está difícil, faz alguma coisa hoje. Vive o hoje. Valoriza o hoje. Não desvaloriza aquilo que tens só porque a situação está difícil. Faz alguma coisa hoje. Trabalha alguma coisa no hoje. Semeia alguma coisa hoje. Porque amanhã irás colher esse fruto. Valorizar muito o hoje. Se cuidares bem do hoje, isso ajudar-te-á com o amanhã. Porque em cada dia, ou estou a preparar, a cuidar bem do hoje, para que o amanhã seja bom, ou então estou a reparar, a ir resolver o que não fiz bem ontem. Ou estamos a preparar, ou estamos a reparar. O segredo é estar a preparar. Faz alguma coisa hoje. Prepara alguma coisa para o amanhã. Isso é a garantia de que o amanhã poderá ser melhor. Não sei como será o futuro, mas se cuidar do hoje, tudo o resto cuidará de si mesmo. Jesus ensinou sobre isso quando ele também disse: não estejam preocupados com o amanhã, basta a cada dia a sua própria dificuldade. Cuidem do hoje, foquem-se no hoje, concentrem-se no hoje, deem o vosso melhor hoje, porque Deus fará o melhor para teres um melhor amanhã. 8. Reflexão em vez de reação à adversidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, muitas vezes nós ficamos somente a reagir às coisas, e nós temos de ter uma outra atitude que é refletir. Uma definição de insanidade: fazer as mesmas coisas vez após vez e esperar resultados diferentes. Uma definição de insanidade. Esse fazer as mesmas coisas vez após vez são as reações. Estamos somente a reagir e acabamos por estar sempre a fazer as mesmas coisas. O que precisamos fazer é, em vez de termos reações, começarmos a ter reflexões. Refletir um pouco melhor sobre aquilo que precisamos fazer para não reagir a quente, para não estar sempre a reagir, mas para dar uma resposta mais à altura para mudar situações. O agendamento do sucesso é assim: tudo vai bem quando começa bem e tudo vai bem quando termina bem. Começar bem tem a ver com preparação, terminar bem tem a ver com reflexão. Okay? Nossa reflexão é que nos ajuda a terminar bem, refletir mais, parar, não ficar somente a reagir sem pensar, mas pensar melhor, renovar a nossa mente, como a Bíblia ensina, receber sabedoria de Deus, direção de Deus e poder dar uma resposta melhor do que apenas uma reação. Não viver somente a reagir, mas ter uma resposta mais certa, mais poderosa, que pode às vezes alterar todas as coisas. 9. Compreende que a adversidade liga-te aos outros. A Bíblia diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É muito importante nós entendermos a adversidade liga-nos aos outros. Isto não é automático. Porque há pessoas que na adversidade isolam-se dos outros. Isolam-se mais. Mas a adversidade pode ligar-nos mais, tornar-nos mais sensíveis, tornar-nos mais ligados aos outros. Paulo dizia: assim como a tribulação tem abundado para comigo, eu estou a confortar outros, eu estou a ligar-me mais aos outros, eu estou a ligar-me ao sofrimento dos outros de outra maneira, e eu estou a ajudar outros com os seus sofrimentos. Deus está a trazer um conforto incrível à minha vida, Deus está a fortalecer, e eu estou também a ajudar outros. Então, a adversidade liga-nos aos outros, torna-nos mais família, torna-nos mais sensíveis, e temos que deixar Deus fazer isto em nós, como eu disse. Não é automático, mas isto é uma coisa boa para aproveitar, transformar a adversidade em vantagem. Podemos estar mais sensíveis, mais ligados. Isto vai ajudar-nos nos negócios. Nós temos uma outra sensibilidade para com as pessoas. Não somos apenas pessoas que veem negócio, veem pessoas. Não vemos os clientes apenas como negócio, vemos os clientes como
um valor, um grande valor, e percebemos que fazemos tudo por causa deles, queremos honrá-los, queremos ajudá-los, e seja em que área for, na área ministerial, valorizar mais as pessoas, levantar as pessoas, fortalecer as pessoas, isto vai acabar por trazer uma bênção também maior à nossa vida e vai fazer uma diferença gigante. 10. Procura sempre pela perspectiva grande. Aquilo que os ingleses dizem the big picture. Okay? Ver o quadro maior. Ter uma perspectiva maior. A Bíblia diz, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Portanto, há uma perspectiva maior. E qual é a perspectiva maior? A perspectiva maior é não focar só em mim mesmo, conseguir ver além de mim mesmo. E precisamos procurar isto, ver além de mim, ver os outros, ver outras pessoas que estão a vencer, outras pessoas que estão a sofrer, outras pessoas que estão a precisar de ajuda. Está ligado àquilo que já falámos antes. Portanto, mas ver além de mim mesmo, ver além da minha situação. Se eu fico só a ver a minha situação, eu posso desesperar, mas eu tenho que ver além disso, ver o quadro maior, ver propósitos de Deus, ver caminhos de Deus, ver coisas que Deus está a querer fazer, coisas que Deus está a querer operar, pessoas que Deus quer abençoar no meio disto tudo e ter uma perspectiva maior do que de mim mesmo, do que o meu próprio problema, do que a minha própria dificuldade. Isso ajuda-me a pôr as coisas numa perspectiva certa, a entender que eu não sou o centro de tudo, que não está tudo estragado, não está tudo complicado, porque eu sou apenas uma parte mais pequena, mas há um quadro maior onde Deus está a trabalhar, Deus está a operar e Deus está a fazer um grande livramento. Elias, quando ele desanimou, só se via a ele. Eu disse, só eu fiquei e agora estão a tentar matar-me também. A resposta de Deus, vai e unge Hazael rei sobre a Síria. E a Jeú ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Também conservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Eliseu naquela pressão só pensa, sou só eu, está tudo mal, está tudo complicado. E Deus mostrou-lhe uma perspectiva maior. Não. Tu vais ungir rei a Síria, há mais um novo rei, há um rei sobre Israel, Jeú, há um outro profeta em teu lugar, há mais pessoas, há muitos outros que não dobraram os joelhos a Baal. Eu estou a fazer coisas incríveis ainda. Aquilo que eu estou a fazer não acabou em ti, não acabou nesta situação difícil. Vais continuar a correr, vais continuar a lutar, vais continuar a abençoar outros, porque não vais parar, nada acabou, nada está acabado, ainda há muita coisa para fazer, ainda há muitas vitórias para alcançar, ainda há muitas bênçãos para viver. Né? Esta perspectiva é muito importante. E para terminar, a adversidade faz as pessoas ficarem mais fortes. A adversidade faz-nos mais fortes. Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por quaisquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Né? Já está a falar sobre a maneira como a provação está a produzir em nós uma fé, uma perseverança. Perseverança é esta capacidade de aguentar, é músculo, capacidade de levantar pesos sem ficar tão cansado. É a perseverança. Eu já não fico tão cansado porque eu tenho mais perseverança, eu tenho mais força, eu tenho mais persistência, eu tenho mais consistência. Não é? E é isto que a adversidade ela faz. É tão interessante que os pesos, não é? Os pesos, eles cansam o músculo dói, o músculo grita, mas eles não estão a danificar o músculo, eles estão a fortalecer o músculo e a aumentar o músculo. Então, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, para terminar aqui. A adversidade não te vai deixar mais fraco, não estás a perder, estás a aprender, estás a melhorar, estás a desenvolver. Deus está a fazer com que possas ter mais força, mais preparação, mais consistência para tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Okay?
E é isto que eu tenho para partilhar convosco. Então, termos estas perspectivas, esta atitude certa, porque eu acredito que a atitude determina a altitude. Quando ligada à fé, quando ligada à vontade de Deus e a dependermos de Deus em cada passo, Deus vai abençoar, Deus vai nos ajudar e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Creio que agora podemos ter um tempo de reflexão ou de comentários sobre isto. Muito obrigado, Hugo. Agora, enquanto as pessoas que estão cá estão a pensar em possíveis perguntas a colocar ao Hugo, eu iria colocar uma pergunta só. Se for oportuno responder. Claro que sim, claro que sim, então. Vai Para ser quem bom. escreveu um livro destes, e naturalmente que teve um motivo fortíssimo, que é a necessidade de coisas as pessoas em geral elas passam e têm nas variadas situações da vida, a pergunta era qual uma das situações mais difíceis que o Hugo já teve na sua vida e como encontrou as saídas para ela, certamente baseado nestes princípios, mas não sei se pode partilhar connosco alguma dessas situações. Sim, eu posso partilhar, eu tive, talvez várias vezes, não é? Isso tem acontecido. Mas houve uma vez muito difícil na minha vida em termos financeiros, em termos de trabalho, em que eu sentei-me com a minha mulher, aquilo que eu estava no trabalho que eu estava a fazer, houve uma mudança no meu trabalho, eu estava num trabalho onde o meu rendimento desceu consideravelmente e não dava para fazer face às despesas. E nesse momento eu falei com a minha mulher e disse, olha, eu não sei se vamos conseguir sobreviver mais do que um mês. Porque nós só temos para um mês. E se eu estiver a ganhar aquilo que eu estou a ganhar, não vai ser possível. Talvez vamos ter que ir para a casa dos teus pais, vamos ter que alugar a casa, vamos ter que fazer alguma coisa, não podemos ficar a nos endividarmos e vamos orar por um milagre para este mês, mas se não houver outro caminho, vamos ter que encontrar um caminho. Foi uma situação muito difícil e eu orei a Deus e disse, Deus, preciso de um milagre. Mas eu naquela altura, eu senti, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer mais. E eu, nesse tempo, eu fiz uma coisa, eu decidi também dar mais a Deus, dar mais à igreja. Tive uma atitude de fé e a dizer, eu preciso confiar em Deus também. Não era uma questão de negócio, não era isso que me movia, mas apenas uma atitude de sair de mim mesmo, sair do problema, sair da dificuldade e dizer, eu não vou ficar retraído, eu vou ainda dar mais ofertas, vou dar os meus dízimos e vou confiar em Deus. E o que é certo é que a partir desse mês o milagre aconteceu. Eu estava num trabalho de vendas que era a comissão, e porque era a comissão não havia teto. Isso significa que as coisas aumentaram muito de uma forma sobrenatural, porque foi naquele mês, foi precisamente naquele mês, e foi uma coisa, portanto, é uma experiência, não é? É onde eu senti a mão de Deus de uma forma incrível, e a partir daquele mês e todos os meses, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, e eu senti isto e foi aí que eu também comecei. E muitas vezes eu perguntei a Deus, porquê é que eu passo por estes desafios tão grandes, por estas dificuldades? E uma coisa que Deus trouxe ao meu coração não é só sobre ti. Então isto ajudou-me a sair de mim mesmo, sair do meu problema, ver o quadro maior. Não é só sobre ti, eu quero que tu passes por coisas para ajudar os outros, para confortar os outros que também passam por isso. Foi daí que surgiu alguns livros e o devocional Vitamina E, uma vitamina de encorajamento. Então, à medida que eu passava por coisas, Deus deu-me uma capacidade de confortar e de encorajar pessoas que antes disto eu não tive, antes de passar por algumas coisas que eu passei, eu não tinha essa capacidade. Eu podia falar versículos, podia dar pregações, mas não tinha esta empatia e esta capacidade de confortar que hoje já creio que Deus me deu, precisamente por causa disso. Então esta foi uma experiência, houve outras, mas onde sempre eu fui desafiado, como é que eu posso não ficar bloqueado, não desistir de tudo, mas como é que eu posso usar isto para uma vantagem, para ver um milagre, para ver alguma coisa e para saber que Deus vai fazer alguma coisa.
É ótimo todo o testemunho que acaba de dar e faz-me lembrar de uma situação de há 13 anos. Eh, um amigo recém-chegado do Brasil, crente, ele estava sem emprego já há alguns meses e estava preocupado. E eu precisava de alguém que pintasse o meu armazém no interior. E estava a passar também uma fase de aperto difícil. E esse homem, ele disse-me assim: "Olha, Agostinho, eu venho-te pintar o armazém, tu não me pagas nada, eu faço de graça, porque eu sei que Deus vai-me dar trabalho a seguir a fazer este trabalho". Eh, na verdade, no fim dele terminar o trabalho, nós de alguma maneira procuramos compensá-lo. Mas também é verdade é que ele logo que terminou o trabalho foi uma coisa impressionante. Deus abriu portas e ele arranjou o trabalho de imediato. É o tal ver grande e ver uma perspectiva diferente. Fantástico. Aquilo que acabou de explicar Exatamente. funcionou de facto. Eu agora abria a perguntas dos participantes. Quem quiser, por favor, fazer alguma pergunta, levante a mão ou pode colocar também por escrito. Faz favor, podes avançar. Não, basicamente é o seguinte aspecto. A diversidade tem uma intensidade ou como direi, uma dimensão que o cérebro humano, quando não está dotado dos enfim, das capacidades, das defesas do conhecimento da palavra, não é? O nosso cérebro, a adversidade é terrível. Por exemplo, lembramos dos ucranianos, não é? Numa altura de guerra, a adversidade é um tal nível, e o apóstolo Paulo fala nisso, não é? Que até diz que por vezes desesperavam da vida, não é? Tal era a perseguição do tempo do apóstolo Paulo, que chegaram, mesmo até como um líder e um gigante da fé, chegou a desesperar da própria vida, ou seja, a desanimar quase completamente, não é? Deus levou a um extremo. E até que ponto é que o Hugo Pinto acha que há casos em que a diversidade pode levar ao desenvolvimento de patologias? Eu não sei como é, como pastor também, e o que é que recomenda? Quando a adversidade se prolonga, nós sabemos que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças, tentados ou provados. Mas há momentos de fraqueza física e mental que se desenvolvem patologias que precisam de um apoio médico, não é? Precisam de uma intervenção um bocadinho mais ao lado, para quê? Para a pessoa conseguir recentrar a capacidade até se de lembrar da palavra de Deus, do que é que a palavra de Deus diz. Qual é a sua experiência como pastor e como líder desses casos que são às vezes tão intensos para as pessoas, que elas não aguentam e começam a desenvolver uma patologia de comportamental e mental que precisa por vezes, mais do que só realmente o conhecimento das verdades bíblicas. É claro, a oração é importante, Claro, mas por claro. vezes uma consulta com um psiquiatra, um medicamento, um ansiolítico, dormir, não é? Para poder dormir. Tem algum caso, alguma experiência que tenha conhecido que possa trazer, digamos, uma abordagem a este aspecto mais agudo da adversidade, não é? Claro que sim. Nós temos que ter uma sensibilidade muito grande. E a espiritualidade é isso. A espiritualidade não esmaga os outros. A espiritualidade levanta os outros. Aquele tipo de espiritualidade que há pessoas deprimidas, se você está deprimido é porque pecou, se você está deprimido é porque não tem fé. Este tipo de espiritualidade que esmaga o fraco. Paulo dizia, nós que somos espirituais devemos suportar os fracos e levantá-los, não é? Levantá-los e não esmagá-los. Isso não é espiritualidade, isso é orgulho espiritual no mais alto nível, muito mau, muito destrutivo, e infelizmente vemos muito isso na igreja. Então, nós temos um discurso de vitória, o nosso Deus é um Deus de vitória, mas é verdade que todos nós, ninguém é um campeão. A nossa vitória não está em sermos campeões. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nenhum é campeão, ninguém é campeão aqui. O campeão é Deus. E nós falhamos, Pedro falhou, Pedro teve que chorar amargamente, Pedro esteve lá embaixo, Elias esteve deprimido lá dentro da caverna. Portanto, nós temos estes exemplos na Bíblia porque todos nós somos frágeis. O campeão, o herói na Bíblia, o herói na vida é Deus. Nem existe sequer os heróis da fé. Os heróis da fé foi um título que pusemos em Hebreus 11, que não é da Bíblia. Não existem heróis da fé. O que existem é fracos que têm fé. Fracos com fé podem vencer, podem alcançar, podem chegar longe. Mas ninguém é herói. Há pessoas que passam por situações a nível de nem sempre conseguem dar logo a volta mental que eu falei.
Se nós trabalharmos mais aqui o ânimo, se trabalharmos mais a ligação, a comunidade, estar juntos, pedir ajuda, ter pessoas perto, isso pode ajudar muito a não chegar a esses estados desse tipo de patologia ou depressão ou situações muito, muito debilitantes física e emocionalmente. Então, mas é preciso lidar com sensibilidade e entendermos que às vezes é necessária medicação, às vezes é necessário um psiquiatra. Deve haver também ajuda de psicólogos e depois, se for necessário, aí o psicólogo é que deve avaliar e quando ele avalia pode ser necessária a intervenção de um psiquiatra, pode ser a necessidade de medicação. Se eu quando tenho uma ferida no corpo se ponho medicação sem problema nenhum, porque é que quando é uma questão emocional eu tenho tanta dificuldade, há tantos cristãos que têm ainda dificuldade com isso. Isto não contradiz a fé, a vitória, a espiritualidade. Portanto, a Bíblia fala também que o justo pode cair 6 vezes, mas à 7ª se levantará. O Senhor o levanta de todas. Nós caímos, nós também somos frágeis, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. E às vezes precisamos de algum tipo de medicação. Então, tudo de uma forma muito equilibrada, com indicação médica capaz. Sim, às vezes é preciso, temos que ser muito sensíveis, abraçar essas pessoas, amar, fortalecer e a pouco e pouco ajudar as pessoas a superar toda essa medicação, ao pouco e pouco ir juntamente com acompanhamento médico, não pode ser apenas só uma ideia nem de um líder espiritual, nem de ninguém, mas acompanhado com o médico e ajudar a pessoa a pouco reabilitar-se e fortalecer-se outra vez, sabendo que Deus é um Deus que restaura e que ajuda. Então, sim, isto é real, às vezes é necessário, temos de ter essa sensibilidade para entender quando é necessário, quando a pessoa tem um burnout, quando a pessoa está mesmo numa depressão muito acentuada, é importante haver medicação, porque a medicação vai trazer hormonas que a pessoa não está a ter agora, devido ao seu estado, não está a ter e a sua mente está a entrar num colapso grande e até pode se tornar pior. Então é preciso essa sensibilidade e nós temos que ter a Bíblia fala de espírito, alma e corpo, e nós temos que ter um entendimento total de todo o nosso ser, todo ele está interligado, está tudo interligado, mas, portanto, precisamos ter esta compreensão e esta sensibilidade. Se uma pessoa está muito frágil, ou até se uma pessoa está com mais dificuldade em acreditar, em ter ânimo, em ter fé, então aquilo que ela menos precisa é ser julgada, é ser condenada. O que ela precisa é ser ajudada, amada, abraçada e levantada. E isto é o que tem que ser feito. Muito bem. Obrigado. Não sei se respondi exatamente. Perfeitamente. Acho muito bem também. Muito obrigado, Hugo. Eu perguntava mais uma vez, alguém quer colocar alguma questão acerca deste tema? Alguma questão que Eu gostaria gostava de esclarecer? Eu já conheço o Hugo da minha mocidade, já nos cruzámos no passado. Ouvi com atenção, gostei, realmente, formidável, uma perspectiva cristã, e lembrei-me que o Hugo referiu muitos exemplos da Bíblia para falar de casos depressivos e outros, e bem, não é? Desde a caverna, mas às vezes as pessoas, mesmo que nós contemos e tentemos fazer o filme de como é que é a caverna e como é que é estar nos leões, mas se eu tiver numa situação presente, muitas das vezes talvez consigamos, quando temos essa oportunidade de ver frente a frente, e eu recomendava, e provavelmente o Hugo já conhece, e alguns dos nossos irmãos, se não todos, mas queria salientar o Nicky Vujicic, que é um homem pastor sem pernas e sem braços. Gostava que vocês vissem como ele abre as garrafas, como ele toma banho sozinho, faz a sua higiene pessoal. E aquele é o exemplo que nós temos da tal caverna, das tais situações que o Hugo falou aí bem, mas ao vivo e ao cores ainda no século XXI. Não sei se conhece o pastor, é Sim. americano, e é uma prova viva de que quando uma pessoa daquelas, quando eu digo com pernas e braços e vou e supero e digo que não consigo superar, então o que é que aquele homem dirá, não é? E é um bom exemplo para levar à aplicação prática de tudo aquilo que o Hugo aqui referiu, das 11 referências que foram bastante ilustrativas. Eu quero agradecer da minha parte
na possibilidade de aplicabilidade de todas elas nos meus negócios e na fé também. Obrigado por essa partilha. Sim, o Nick, ele tem um livro Sem Limites, portanto ele diz, ele mesmo sem membros, e ele ensina sem limites, e põe a fé dele, põe muita coisa e a experiência dele, e é impressionante, né? Porque as pessoas estão a olhar para ele, mas quem sou eu para dizer que comigo não dá, se com ele aconteceu isto, né? Quem sou eu para dizer que a minha vida está tão difícil, se este homem viveu toda a vida sem braços, sem pernas, sem membros, e no entanto ele superou tantos desafios, e é um homem que motiva milhões de pessoas, milhares de pessoas à volta do mundo, e faz o que ele faz, e portanto nós também podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer a diferença, e Deus não está limitado pelas nossas dificuldades, Deus não está limitado por nada, Deus quer usar essas coisas todas para nos levar mais longe, e quando temos este entendimento e esta confiança, nós podemos efetivamente chegar mais longe. Muito bem, mas alguém quer colocar alguma questão? Se ninguém se apresentar com um desafio aqui para o nosso orador, que foi de facto erudito, foi muito bom, não só nos PowerPoints, como na exposição bíblica Oriented, fantástico. Parabéns, Hugo Pinto. Eu gostava, ainda na semana passada, esta semana, tivemos uma reunião online em que se falava muito da importância de lembrança das memórias passadas. Mas o apóstolo Paulo, ele parece que tinha uma atitude diferente, ele parece que desprezava o passado e olhava para o futuro, como está em Filipenses 3:1. Na sua perspectiva como líder e até especialista de motivação e de equipes, etc., qual é, na sua perspectiva, a importância de lembrar o passado relativamente ao futuro? Há uma atitude proativa face aos desafios do futuro. É 50-50? É 20% passado e 80% futuro? É zero passado? Como, aparentemente, o apóstolo Paulo dizia que se esquecia das coisas que ficaram para trás, não é? Ele estava sempre a pensar na próxima visita missionária, na próxima pregação, no próximo ensino. Na sua opinião, como é que, para ultrapassarmos adversidades, devemos contemporizar com o passado? Ou com as vitórias do passado? Bom, nós temos que fazer as duas coisas, lembrar coisas no passado e esquecer coisas do passado. Ou seja, vou dar o exemplo do Davi. Davi, quando ele enfrentou Golias e diziam tu não podes, tu não podes, tu não podes, ele dizia, então, mas eu, quando veio o urso, eu venci, Deus deu-me vitória sobre o urso. Quando veio o leão, Deus deu-me vitória sobre o leão e agora vai-me dar também sobre o gigante. Portanto, ele lembrou-se das vitórias do passado, então ele lembrou-se da fidelidade de Deus no passado. E é isto que temos que lembrar, a fidelidade de Deus. Então Deus ajudou-me já tanto no passado, então, mas Deus nunca falhou comigo, não é agora que vai falhar. E esta lembrança é muito importante. Agora, Paulo está a falar de uma coisa muito importante, esquecendo as coisas que para trás ficam. E Paulo está a falar, pode ser, na experiência de Paulo, tinha a ver com o facto das grandes vitórias dele como judeu, como fariseu, todas aquelas medalhas dele, tudo aquilo, ele disse, eu deixei isso tudo para trás. Os meus sucessos do passado, lá está, agora é uma perspectiva diferente. Os meus sucessos do passado não podem agora estar a interferir com aquilo que eu tenho que fazer no presente. Porque os meus sucessos do passado são bons se eu os lembrar como Davi, para me impulsionar a lutar hoje. Mas caso contrário, se me trazem orgulho, se me levam a pensar ou a desfazer daquilo que Deus está a querer fazer no presente hoje, ou a viver do passado, ou a viver com as glórias do passado, sem entender que eu hoje tenho que continuar a pagar o preço do presente. Há pessoas que dizem, mas eu já fiz muito no passado. Fizeste, mas deixa isso para trás, agora o que interessa é agora. John Maxwell costuma dizer assim, a grande questão não é se pagaste um grande preço no passado, a grande questão é, estás pronto a continuar a pagar o preço hoje? Não é? Porque o meu futuro, não vai ser obra do meu passado, do que eu fiz no passado. Vai ser do que eu faço hoje. O que eu faço hoje é que vai decidir muito do meu futuro. Então eu tenho que, não posso deixar que isso interfira. E outra coisa que eu tenho que esquecer, as coisas muito negativas, os fracassos, etc. Eu tenho que aprender com eles. O esquecer não é não trazer, não lembrar. É não permitir que isso me afete. Ou seja, eu não posso permitir que isso me afete, mas eu posso usar tudo, que é uma vez mais a perspectiva, e nem é 50-50, é a memória seletiva.
eu tenho que ver numa perspectiva positiva, pela fé. Deus foi comigo, Deus ajudou-me, vai-me ajudar. Houve coisas que não correram muito bem no passado, mas eu não vou permitir, quando eu falhei, agora não vá tentar outra vez. E é aqui que eu não posso permitir que o passado determine o meu presente e o meu futuro. Então eu falhei e agora Deus quer que eu continue a acreditar, a tentar, e agora não vou fazer. Não, eu vou continuar a fazer. E vou, se for preciso, vou falhar, mas vou confiar em Deus, que depois de falhar várias vezes, eu vou ter a competência para depois conseguir ser bem-sucedido. Porque o sucesso nunca vem sem fracassos. Então, gerir muito bem isto, esta memória seletiva, é muito importante, não é? Lembrar a fidelidade de Deus, lembrar que Deus é connosco e lembrar, mas deixar para trás. Eu não vou deixar que aquilo que ficou para trás, até o bom e o mau, possam interferir naquilo que Deus está a querer fazer comigo no presente e no futuro. Muito bem. Uma boa observação, um bom enquadramento do tema, de facto. Muito obrigado. Uma questão que naturalmente muitos que estamos aqui terão a resposta, outros talvez não, mas que no ponto 5 do que acabou de apresentar, faz a referência de alimentar a tua confiança e deixar os medos morrer de fome. A pergunta simples é como é que se alimenta esta confiança? Ela está ligada à fé? Ter fé é ter confiança, confiar é ter fé, mas de que maneira é que as pessoas podem alimentar esta confiança de maneira que quando estão numa cama de hospital ou sem um emprego, elas podem estar nessa confiança sabendo que algo vai acontecer, não é? Sim. O medo vem com informação. Eu tenho a informação, por exemplo, uma pessoa que está numa cama, eu tenho uma informação do estado de saúde, eu tenho um relatório médico, eu tenho um relatório de contas. O medo vem com uma informação. A confiança vem com uma informação. E vem da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Reparem que a fé não vem por ouvir uma vez, vem pela forma como eu ouço continuadamente. Ouvir e ouvir. Eu tenho que continuar a ouvir. As pessoas, mas eu ouvi Deus, ouvi no domingo. Então, mas ouviste no domingo, mas tu hoje é quinta-feira, ninguém aqui está de pé com a comida de domingo. Nós temos que continuar a comer para ter força. Então temos que continuar a receber a palavra de Deus. Portanto, a maior fonte de confiança é o que Deus diz, é a informação de Deus, é a promessa de Deus. Quando Deus diz, eu estou contigo, quando nós ouvimos Deus nos dizer isto, uau, isso dá uma força enorme, não é? Quando Deus diz, eu vou fazer alguma coisa, eu vou cuidar de ti, não é? E tudo isso. Portanto, ouvir a voz de Deus. Outra coisa também que fortalece a nossa confiança, estarmos rodeados de pessoas confiantes. Se eu já estou com medo, mas só estou perto de pessoas negativas, que dizem, a minha avó sofria disso, a minha mãe sofria disso e morreu. Portanto, se eu estou perto de pessoas que são tão negativas, eu vou ficar mais deprimido, eu vou ficar mais em baixo. Eu estou a alimentar os medos. Há pessoas, agora se eu estou ao pé de pessoas confiantes, pessoas positivas, não é? Porque é que Deus disse a Maria para ir ter com a prima dela, a Isabel, quando ela estava grávida? Quando ela engravidou, vai ter com Isabel porque ela também está grávida. Vai ter com alguém que está a ter a mesma experiência, mas que está a acreditar, que está com fé, que experimentou já o milagre. Isabel já tinha experimentado o milagre. Maria estava assim, naquela perspectiva de experimentar o milagre. Portanto, ela teve que estar com Isabel durante um tempo, alguém que a fortaleceu também, que lhe deu confiança. Nós precisamos estar perto de pessoas, isto alimenta muita confiança. Pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que nos levantam, não é? Portanto, isso também é outra coisa muito importante. Talvez estes são os dois fatores mais importantes, poderão haver outros. Boas leituras, não é? Para além da Bíblia, ler coisas que nos ajudam sobre essa área, ler pessoas que passaram por experiências também e venceram, tudo isto nos dá uma grande esperança. Muitíssimo obrigado. E nós temos o tempo chegado ao fim. Muitíssimo obrigado, Hugo Pinto, Obrigado também por esta participação. oportunidade. E também por todos partilhar aqui. E todos também que deram o gosto e o prazer de estarem aqui connosco a ouvir. E também o Hugo tem um livro acerca deste tema, não é verdade, Hugo? Olha, eu tenho vários livros sobre este tema. Um deles é o Vencer a Crise.
Outro também é Manual de Sobrevivência numa Crise, que foi escrito 10 anos depois desse vencer a crise. Manual de Sobrevivência numa Crise, que escrevi durante o confinamento. Falo muito sobre estes princípios e sobre o processo onde Deus nos quer levar para a restauração e fortalecer a nossa vida. E tenho também os livros Vencer Gigantes, o 1 e o 2, baseado em Davi e Golias. Há muito estes princípios também, superar as dificuldades, ir além disso, superar os gigantes e poder viver essa vida abundante que Deus nos promete. Onde é que se pode encontrar os seus livros para as pessoas que estão aqui poderem saber? Podem encontrar os meus livros, tenho o meu site pessoal, podem pedir logo diretamente e os portos são gratuitos, em hugo.com.pt, é muito fácil, hugo.com.pt, sim, podem enviar o endereço eletrónico, podem enviar o que quiser. Portanto, hugo.com.pt, podem também ir à Capu, na Capu, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estão lá todos os meus livros também, se preferirem ir a uma livraria física ou se vão lá comprar outras coisas, e também diretamente no meu site podem encomendar, tem lá para pôr a morada e os portos são gratuitos, como eu disse, portanto, é uma possibilidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu agora pedia ao nosso presidente da ASPEC, Cristóvão Pereira, para terminarmos com a oração. Muito bem, obrigado, um grande obrigado especial para o nosso orador, foi muito interessante a abordagem. Só com uma nota final, eu gosto especialmente porque do slide número 9, gosto não é de não gostar, é que ao fim de uma vida, enfim, dá certamente, querendo Deus, alguns muitos bons anos para viver, mas ao longo da experiência, de facto, como cristão, o slide 9 diz: compreende que a adversidade liga-te aos outros. É bem verdade que a adversidade ninguém gosta, não é? Mas nós só evoluímos, só crescemos com a adversidade, e mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, faz parte da economia de Deus, da estratégia de Deus com os seus filhos, discipliná-los, permitir-lhes situações adversas. Porquê? Porque só assim é que, com o bem bom, não é, deixamos de usar os músculos espirituais e tornamos lácidos, preguiçosos, e de facto esta palavra que está aqui, e até nesse aspecto a apresentação do Pinto foi perfeita e total, não é? Quando diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Até percebemos porque é que temos que ter adversidade, não é? Temos que ter adversidade para poder ajudar outros, não é? Dentro desta perspectiva de cooperação e de ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos e conhecidos. É fantástico realmente como Deus trabalha connosco e nós percebemos, não é? No fundo, temos a mente de Deus e percebemos. Ainda ontem ou anteontem, eu numa livraria que eu gosto muito de frequentar, via 10 ou 12 livros, todos virados para a superação. Como ser muito rico, como influenciar pessoas e ganhar mundos, como vender e ser o maior das vendas. Isto é espetacular. E há muita gente que é convencida com estes títulos e não há espaço nenhum para como é importante a adversidade na vida para crescer espiritualmente. Mas nós na Bíblia temos esse ensino. E aqui o nosso irmão Hugo também não se esqueceu desta componente, deste capítulo, da adversidade que é tão importante na economia de Deus relativamente à forma como age connosco, controlando, não é, a intensidade da tentação, da provação, da adversidade, e depois ajudando-nos a crescer para podermos ser úteis para os outros. Damos graças a Deus pelo irmão Hugo e pelos presentes, e um obrigado a todos. Um bem-aja, mais uma vez, especial para o Hugo Pinto. Vamos então terminar com uma pequena palavra de oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, muito obrigado, Senhor, porque tens trazido o teu servo até ao nosso meio, e com a tua palavra ele nos fez uma condução muito clara dos aspectos relacionados com a adversidade, do sucesso, mas também da dificuldade, dos problemas, dos desafios, da tristeza. Ó Senhor, ficámos perfeitamente esclarecidos de como tu controlas todas as coisas e de como nos dás o ânimo necessário para vencermos as tribulações e as adversidades que a tua pessoa bendita nos disse quando esteve sobre a face da terra que teríamos. Obrigado, Senhor, porque estás connosco
em todos os momentos, controlando todas as coisas. Tu estás no trono e és Senhor e Rei. Paizinho, fica connosco no resto deste dia e vem abençoar cada um dos que aqui estão presentes e as famílias aqui representadas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.